sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Thaisa, eu sou integrante do GELOPA e hoje eu vou dar continuidade à unidade 2, que versa sobre gramática, do curso de extensão do GELOPA. No encontro de hoje, dirigido por mim, nós vamos conversar um pouquinho sobre a nova era das gramáticas. Antes de nós iniciarmos, eu vou apontar aqui para vocês quais são os caminhos que nós vamos percorrer, né? Então, como eu já falei, nós vamos falar sobre esse novo movimento que se inicia com a produção de gramáticas por linguistas, e para alcançar esse objetivo de forma que é mais geral, nós vamos ter alguns objetivos específicos, né? Que são esclarecer o que é um filólogo, um gramático e um linguista, mostrar como e por que se inicia esse novo movimento de produção de gramáticas, apresentar as publicações de gramáticas produzidas por linguistas, expor os trabalhos de pesquisa desenvolvidos pelo GELOPA, e traçar, a partir das pesquisas do GELOPA, linhas de continuidade e de ruptura dessas gramáticas com a tradição gramatical. Muito bem. Antes da gente iniciar a nossa conversa propriamente, o objetivo principal da nossa conversa, é importante nós desfazermos certo equívoco, né, que existe, de maneira geral, no senso comum, que há uma oposição entre um gramático e um linguista. Será que realmente nós temos gramático versus linguista? E, de modo geral, no senso comum, a concepção que se tem de gramático é que gramático é aquela pessoa que vai corrigir, que busca a correção, a pureza, né? Enquanto que o linguista está, de certa maneira, no outro extremo. Ele é o baderneiro, que faz bagunça, porque para ele vale tudo, né? Quando, na verdade, o linguista tem apenas um olhar crítico sobre a língua. E ele mostra e concebe que a gramática não é a dona da língua, né? Mas a língua é responsável pelo fazer da gramática. Tendo isso como base, como ponto de partida, vamos entender e vamos comentar a figura de um outro especialista que é meio renegado nessas discussões dentro do senso comum, né? Que é o filólogo. Para tanto, nós vamos nos utilizarmos aqui como base um texto de Faraco de 2017. E Faraco diz o seguinte, que quando se trata, porém, de estudar sistematicamente os fenômenos linguísticos, são 3 os especialistas que vamos encontrar: o filólogo, o gramático e o linguista. Desses 3, o mais conhecido do público em geral é o gramático. E aí Faraco pontua que a filologia e a gramática são ramos do conhecimento criados pela cultura helenística, tá? Enquanto que a linguística é um ramo do conhecimento constituído no contexto da ciência moderna. Muito bem, isto posto, ele esclarece quais são os objetos de estudo de cada um desses especialistas. E aí ele diz o seguinte, olha, o objeto de estudo do filólogo são manifestações escritas antigas, que são culturalmente importantes. Qual é o objetivo dele? É fixar esses textos numa forma que possa ser considerada confiável, isto é, mais próxima do original. Então, o produto do trabalho de um filólogo é uma edição crítica do texto. O gramático tem como objeto de estudo a língua escrita exemplar, ou seja, a língua literária. E, segundo Faraco, o gramático perseguia 2 objetivos, que são descrever essa língua e, ao fazê-lo, estabelecer um modelo, um padrão a ser seguido por todos os que escrevem, né? E ele fala também que dos 3, o gramático é o especialista que mais recebe críticas, né? E a razão principal para isso é o fato de que muitos deles não pesquisam criteriosamente o uso corrente entre os escritores, como defendia o seu patrono Dionísio Trácio, que é considerado o primeiro autor de uma gramática no Ocidente, lá ainda na Grécia, no tempo do helenismo, né?
Muito bem. E o Faraco, então, ele pontua diferenças entre esses três especialistas. E dentre essas diferenças, ele mostra principalmente três. A primeira seria que o linguista se interessa por todo e qualquer fenômeno linguístico. O filólogo só vai se interessar por uma parte das manifestações linguísticas, ou seja, pelos textos escritos canônicos. E o gramático só vai se interessar pela língua padrão. O segundo ponto, a segunda diferença, seria que enquanto o filólogo e o gramático dirigem seu foco de atenção para a língua escrita, o linguista vai dar prioridade aos fenômenos da língua falada. Isso porque a fala é a modalidade de expressão universal. Todas as línguas têm uma face oral, apenas algumas têm uma face escrita, né? Então, apesar dessa primazia, o linguista, na medida em que se interessa por todo e qualquer fenômeno linguístico, também vai se voltar para a língua escrita, né? A chamada linguística textual, por exemplo, tem trazido muitas contribuições para uma compreensão mais refinada da escrita. Como se vê, nesse caso, o linguista não se limita à escrita de prestígio, né? Mas estuda toda e qualquer manifestação escrita. E o terceiro ponto, a terceira diferença, é que, por fim, enquanto o gramático é essencialmente normativo, o linguista não o é. Em termos simples, o linguista diz como a língua é, e o gramático diz em como certos comportamentos linguísticos devem ser. E, apesar de Faraco fazer essa diferenciação entre esses três especialistas, ele finaliza o texto com uma observação muito importante de que nós não podemos considerar que um é mais importante que o outro, ou que um é menos importante que o outro, ou que um é melhor que o outro, ou que o estudo que um faz é pior do que o outro, tem menos valor, tem menos prestígio. Ele diz o seguinte: as três especialidades não se excluem, ao contrário, cada uma delas tem suas tarefas específicas e devem cumpri-las bem, sendo absolutamente indispensável o intercâmbio dos respectivos resultados. Sem uma sólida base linguística, filológica e linguística, uma gramática deixa muito a desejar. Por outro lado, a informação filológica é indispensável para o linguista, que estuda a história da língua. Ainda, conhecer o saber gramatical acumulado é sempre o ponto de partida para os estudos linguísticos e filológicos. Por fim, os instrumentos descritivos desenvolvidos pela linguística, seguindo os pressupostos da atividade científica moderna, são fundamentais para renovar a gramática e a filologia. Então, Faraco mostra e deixa bem claro que um não é melhor que o outro, nós precisamos dos três, os três são muitíssimo importantes, tá? Isso posto, né, esclarecimento feito, é importante nós nos perguntarmos o seguinte: nós temos uma tradição gramatical, muitas gramáticas brasileiras de cunho tradicional publicadas, e por que produzir novas gramáticas? Né? Ou mesmo, em certa medida, não sabemos se todos conhecem, o que são essas novas gramáticas? Que nova era é essa de que vocês estão falando, né? Então, muito bem. Para nos servir de base, nós vamos utilizar aqui o texto do professor Francisco Vieira, que é o capítulo 1 do livro Gramáticas Brasileiras, com a palavra Os Leitores. Foi publicado em 2016, ao final vocês terão todas essas referências. E ele diz o seguinte: olha, desde 1960 há uma forte crítica no meio acadêmico à gramática tradicional e ao seu ensino. Isso se deve especialmente à virada linguística, também conhecida e chamada de virada pragmática, né? O que seria essa virada linguística? Seria uma espécie de mudança de paradigma nos estudos linguísticos e também no ensino de língua, pois a linguística vai começar a considerar aspectos vistos como extralinguísticos, né? E esses aspectos vão começar a ser incorporados às análises da linguística. E dessa maneira vai começar a dialogar com outras áreas do conhecimento
para compreender o funcionamento da linguagem humana e das línguas naturais. Então, de acordo com o professor Francisco, a ideia de que o estudo da forma resulta no bom uso da língua passava a ser suplantada pelo ponto de vista de que o uso da língua deve ser anterior ao estudo da forma. Ou seja, para nós entendermos a forma, a estrutura de uma língua, nós precisamos partir do uso, da análise do uso, tá? Do estudo do uso. Muito bem, a partir dessa efervescência, né, toda, os estudos linguísticos publicados a partir da década de 80 vão começar a apontar contradições, insuficiências conceituais e metodológicas da gramática tradicional, né? E eles começam, então, também a se preocupar com o ensino de língua, já que o ensino de língua, sobretudo na escola, é, em certa medida, reduzido ao ensino de gramática e gramática tradicional. Então, eles começam a se preocupar com isso chama a atenção desses estudiosos de linguagem, e eles vão, então, a partir disso, começar a pôr a mão na massa, né, entre aspas. E, então, eles vão começar a escrever e produzir gramáticas, não mais prescritivas, dizendo como você deve usar a língua, né, mas descritivas, dizendo como a língua é de fato, tá? Então, segundo o professor Vieira, os deslocamentos teóricos e epistemológicos que essas gramáticas operam, os alcances metodológicos que engendram e o arcabouço categorial, conceitual e descritivo que tentam construir, parecem deflagrar uma espécie de virada linguística no processo de gramatização brasileira do português, o que aponta para a possibilidade de emergência de um novo paradigma ou de novos paradigmas de gramatização. Mas será que nós realmente temos um novo paradigma? Será que essas gramáticas produzidas pelos linguistas rompem totalmente com o paradigma tradicional? Ou ainda há continuidade? Nós vamos tentar responder essas duas perguntas, tá? Antes de nós chegarmos propriamente à tentativa de resposta a essas duas perguntas, eu gostaria de mostrar a vocês essas publicações, que são obras que iniciam essa discussão. Quando os linguistas começam a perceber que a gramática tradicional, a partir dos estudos linguísticos, eles começam a perceber que a gramática tradicional tem equívocos, tem insuficiências, e eles, como isso está sendo ensinado na escola, eles mostram que urgentemente se precisa de uma renovação. Nós precisamos renovar. E são essas publicações que iniciam essa discussão. Em 1983, temos a publicação da necessidade de uma gramática padrão da língua portuguesa, da professora Amini. Nós temos, em 1985, a publicação da obra Para uma Nova Gramática do Português, do professor Mário Perini. E vocês estão vendo aí a capa do volume 1, de um total de 8 volumes, da série Gramática do Português Falado, coordenado pelo professor Atalíbio Teixeira de Castilho. As publicações vão de 1991, que é o ano da publicação do volume 1, até o ano de 2002. Muito bem. E eu gostaria também de mostrar a vocês, quando a gente fala, por exemplo, a nova era das gramáticas, nós temos novas produções de gramáticas por linguistas, né? Linguistas brasileiros. Alguém pode se fazer a seguinte pergunta: mas de que gramática vocês estão falando? Bem, nós estamos falando dessas gramáticas que estão aparecendo aí para vocês. Percebam que elas estão em ordem cronológica de publicação. Então, a primeira gramática publicada foi pelo professor Mário Perini, Gramática Descritiva do Português, em 1995. E, por enquanto, a última publicação foi de 2018, da professora Maria Helena de Moura Neves. Então, essas gramáticas são produções de linguistas brasileiros, né, que começam a se preocupar
par com o ensino de língua, que até então é centrado no ensino de gramática tradicional, né? Digamos assim, é considerado sinônimo. Ensino de língua é ensino de gramática tradicional. Então, com o objetivo de tentar modificar, renovar, dar uma nova, de certa maneira, estabelecer um novo paradigma, né, tentar estabelecer um novo paradigma, temos aí essas publicações desses linguistas gramáticos brasileiros. Também é importante ressaltar que o Grupo de Estudos Linguísticos do Oeste do Pará, o GELOPA, desde 2017, vem pesquisando sobre esse novo movimento que se inicia. Então, nós temos um projeto de 2017 chamado Língua, Gramática e Variação, desenvolvido por nós, GELOPA, coordenado pela professora Ediene Pena Ferreira. Neste projeto está inserido um subprojeto, que se denomina Análise de Gramáticas Escritas por Linguistas Brasileiros. Nós já temos 2 trabalhos, 2 pesquisas finalizadas. A minha pesquisa segue em andamento e nós temos uma outra colega que está em estágio inicial. Então, assim, desses 4 trabalhos de pesquisa, eu vou me centrar nos 3 primeiros, que aparecem o título em negrito, tá? O primeiro finalizado, foi o do colega Marlisson Soares Gomes, finalizado em 2019, que se denomina A Gramática Pedagógica do Português Brasileiro, BANHO 2012, e o Ensino de Gramática. Ao me referir a esta gramática do professor Marcos Banho, eu vou chamar de GB nos meus slides, tá? Então, só para a nível de compreensão, para quando eu estiver comentando sobre ela, não ter dúvidas. A segunda finalização foi da colega Adriane Gomes Barroso, que finalizou sua pesquisa em 2020, sob o tema O Ensino de Gramática na Perspectiva da Nova Gramática do Português Brasileiro, de Ataliba Teixeira de Castilho. Nós vamos chamar essa gramática de GC, Gramática de Castilho. E a minha pesquisa segue ainda em andamento, por enquanto sob o título de O Ensino de Gramática sob a Perspectiva da Obra A Gramática do Português Revelada em Textos, da linguista brasileira Maria Helena de Moura Neves, publicada em 2018. Apesar de ainda estar em andamento, não estar finalizada, mas eu já tenho algumas considerações a fazer sobre a gramática, eu já tenho um material expressivo que dá para a gente analisar o que nós queremos neste encontro. E nós vamos chamar esta gramática de GN, Gramática de Neves. Apesar de nós termos uma outra colega aqui, que também está já fazendo a sua pesquisa, essa pesquisa da colega Cleilma Souza Rodrigues Reich ainda segue em estágio inicial, muito embrionária ainda. Por isso, não há possibilidade de nós fazermos menções à gramática descritiva do português brasileiro, do professor Mário Perini, tá? Que é a gramática que a colega vai analisar. Nós, nesse subprojeto, temos como objetivo analisar o ensino, como emerge a concepção de ensino, a concepção de gramática, dentro dessas gramáticas, que são novas publicações gramaticais, já dentro desse novo movimento de publicações por linguistas, tá bom, gente? E a gente está se encaminhando para o final da aula. É importante a gente observar o seguinte: em que medida essas gramáticas escritas por linguistas se afastam da tradição gramatical, né? E aí eu retomo aquelas 2 perguntas que nós nos fazíamos no início da aula, que eu coloquei lá para vocês. Será que realmente nós temos um rompimento total com a tradição, com o paradigma tradicional? Então, vamos tentar responder aí essas 2 perguntas. Aqui, nesse primeiro momento, eu vou trazer traços de ruptura,
com a gramática tradicional, ou com a tradição gramatical, tá bom? Então, essas gramáticas, cada uma a seu jeito, elas vão se comprometer com esse contexto sócio-histórico da virada linguística, certo? Outro ponto de ruptura é que essas gramáticas, elas são predominantemente descritivas, tá? Não mais prescritivas como são as gramáticas da tradição gramatical. Além disso, além de elas serem descritivas, elas vão descrever, elas vão focalizar os aspectos caracterizadores do português brasileiro. Por que que isso é importante? Frisar isso, porque normalmente o movimento da gramática tradicional, as produções das gramáticas tradicionais, elas vão ter influência do português de Portugal. Tá? Elas vão ter, muitas delas têm como base o português de Portugal. Até mesmo considerando que ele é melhor, que ele, entre aspas, é mais certo, tá? Muito bem. Além disso, outro ponto de ruptura é que essas novas gramáticas que são produzidas por linguistas, elas vão partir do uso efetivo da língua, certo? E aí, como exemplo, elas vão utilizar exemplos de uso real, tá? Não sei se seria um pleonasmo dizer uso real, mas é importante frisar isso, tá? E descrever a língua, tá? Elas vão descrever a língua a partir desses usos de fato, que acontecem de fato. Outro ponto de ruptura é que essas gramáticas elas vão utilizar corpos para exemplificar, para utilizar os seus exemplos, né? Por exemplo, a gramática de banho vai utilizar um NURC, que significa essa sigla significa norma urbana culta, alguma coisa desse tipo, se eu não estou enganada. Deixa eu só conferir aqui rapidamente. Vocês me dão um minutinho. Projeto da norma urbana oral culta do Rio de Janeiro, tá? Muito bem. Isto posto, esse projeto foi um projeto de pesquisa para levantamento de corpos, né? Que a gente faz para ver como as pessoas realmente utilizam a língua, tá? A gramática de Castilho também vai se utilizar do NURC, do projeto NURC, em boa parte da sua extensão. A gramática de Neves não vai se utilizar de um corpus efetivamente, tudo bem? Mas, apesar de ela não utilizar um corpus efetivamente, ela vai utilizar textos reais, tá? E é importante frisar, gente, que ao utilizar um corpus, que é fruto do trabalho de vários pesquisadores, e aceitando leituras críticas de outros especialistas, como a gramática de Castilho faz, também a gramática de Neves, porque eles escrevem os seus capítulos das suas gramáticas, tanto Castilho quanto Neves, e eles submetem a leitura crítica de outros especialistas, né? Então, esse movimento de trabalhar com corpos e também de submeter a leituras críticas de outros especialistas acabam, de certa maneira, fazendo uma obra coletiva, o que é um diferencial às gramáticas de estampo tradicional, né? Que são, como segundo o Rodolfo Hilari, que é quem escreve o prefácio da gramática de Castilho, ele vai dizer que essas gramáticas tradicionais são monológicas, monódicas e monótonas. Então, vemos aí outro traço de ruptura com a tradição gramatical. Além disso, essas novas gramáticas também vão abandonar os exemplos da literatura pregressa, que são muito privilegiados nas gramáticas tradicionais. É importante pontuar o seguinte: a gramática de Neves se utiliza de exemplos literários, tá? Mas o objetivo da autora não é dizer, olha, esse é um exemplo de um autor da literatura e vocês devem seguir porque ele está escrevendo certo. Esse é um bom exemplo.
Então, o tom com que ela se utiliza de exemplos literários não é o tom de que esses exemplos são mais válidos ou que são, entre aspas, certos, em detrimento de outros. Ela os utiliza tão somente para mostrar que também os autores da literatura fazem uso da gramática, não gramática tradicional, mas da gramática estrutura da língua. Além disso, essas gramáticas rompem com a função social da gramática como livro de referência para o público geral. Olha que bacana. Porque, assim, o público dessas gramáticas é o leitor especializado, tá? Não é o estudante de educação básica. Talvez a gente possa, em outro momento, discutir, será que é interessante romper com isso? Por que tem que ser para o leitor especializado e não para o estudante de educação básica, né? Mas é importante pontuar que a gramática de Neves se afasta desse rompimento, certo? A professora Maria Helena, na sua gramática, ela também se utiliza como diz assim, olha, meu público-alvo é também estudantes de educação básica, tá? Assim como a gramática de Castilho, que também afirma que os estudantes da educação básica fazem parte de seu público-alvo, tá? Um último traço de ruptura é que, como a gente pode ver, essas gramáticas rompem com alguns traços, né, do paradigma tradicional. Apesar disso, né, embora não haja o apagamento de todas as linhas de continuidade com a tradição, que é o que nós vamos ver no próximo slide. Antes de eu passar para o próximo slide, para nós vermos quais são os traços de continuidade, eu gostaria de dizer que essas pontuações de rompimento foram feitas a partir da análise da tese de doutorado do professor Francisco Vieira, publicada em 2015, finalizada em 2015, do nosso colega Marison Gomes, de 2019, pesquisa de 2019, e da nossa colega Adriane Barroso, da pesquisa finalizada em 2020. Muito bem, e também da minha, né? Só que a minha ainda não está finalizada, por isso não está citada como referência, tá bem, gente? Muito bem, quais são os traços de continuidade? Eu posso dizer para vocês que, assim, são dois. De maneira muito geral, tá, gente? Muito geral. São dois. Acontece que esses dois são suficientes para a gente dizer que, poxa, será que realmente nós temos um novo paradigma, né? Porque, assim, essas gramáticas dos linguistas, elas vão utilizar a nomenclatura gramatical brasileira, chamada de NGB, né? Que são os termos as terminologias utilizadas por essa nomenclatura gramatical brasileira. Tá? E, além disso, nós vamos ter uma normatização. Essas gramáticas normatizam. Como assim? Como assim elas normatizam? Eu trago uma citação da tese do professor Francisco Vieira, que diz assim: quando as gramáticas brasileiras contemporâneas do português recortam a língua para ser descrita por meio da escolha de uma ou mais variedades, uma ou outra modalidade, um determinado registro e não o outro, inevitavelmente igualam essa porção gramatizada à própria língua. As gramáticas brasileiras contemporâneas do português não falam de fora da ideologia e da cultura da norma padrão. Tentam, a propósito, construir um novo padrão, ao uniformizar, homogeneizar, hipostasiar. Assim, a despeito de suas concepções teóricas de partida, parece ser inevitável perceber, enquanto unidade objetiva, esse artefato múltiplo, difuso e híbrido que é a língua dos brasileiros. Então, o que ele quer dizer para nós? Que, gente, as novas gramáticas, embora elas partam do uso, né, a gente percebe que elas não conseguem documentar no seu livro de gramática todos os usos, né? E
para fazer essa gramática, eu preciso recortar, escolher uma ou algumas variedades. Sim, a gente sabe que é impossível, humanamente impossível, fazer a descrição de todas as variedades em um livro de gramática. Porque nós sabemos que a língua ela tem um fluxo de mudança muito ágil, e não dá tempo, a gente não tem tempo suficiente para fazer essas atualizações, porque enquanto nós estamos fazendo a atualização aqui, a língua já está mudando ali, tá? E sim, parece ser inevitável, né? A gente fazer ter essa igualdade de porção gramatizada à própria língua, como o professor Vieira coloca. Entretanto, eu esboço aqui a minha opinião sobre o tema, que é a seguinte: tudo bem, a gente normatiza, é um fato. Não, é impossível, todos nós sabemos, entendemos que é impossível registrar todas as variedades descritas em um livro de gramática. Mas entendemos que esse movimento, e aí eu já parto aqui para as minhas considerações, né? Considerações que a gente está se encaminhando para o final, é importante dizer que a gente precisa iniciar esse movimento de ruptura, de alguma maneira. A gente está vendo que precisa ser modificado, tá? Antes de eu continuar com as minhas considerações, eu já havia esquecido de um detalhe, que é o seguinte. Eu fiz a pontuação aqui para vocês a respeito das linhas de ruptura e de continuidade em relação à tradição gramatical. Nós vimos, e eu gostaria de reiterar, né, que essas linhas, elas não são homogêneas, ou seja, algumas gramáticas vão se afastar da tradição gramatical em alguns aspectos e se aproximar em outros, tá? E outras gramáticas vão seguir o caminho contrário, tá? Elas vão se aproximar mais em uns aspectos e se afastar da tradição gramatical em outros. Então, isso é bacana, partindo do princípio de que a gente não tem nada homogêneo, tá? E essa construção de heterogeneidade enquanto a linhas de traços de continuidade e ruptura das próprias gramáticas mostra que o ciclo de linguagem não é um ciclo nunca homogêneo, né? Um ciclo heterogêneo. Muito bem, isso posto, a pergunta que não quer calar: temos um novo paradigma? Bem, como nós vimos, não temos exatamente um novo paradigma. E eu concordo, podemos não ter um novo paradigma, mas se faz necessário começar um movimento de mudança de alguma maneira, que é o que fazem essas novas gramáticas. Talvez não façam como realmente deveriam, é bem verdade, isso seja registrado, mas precisamos pensar que romper um paradigma vigente há séculos não é uma tarefa simples, gente. É árdua, é complexa, tá? Assim como é complicado ignorar o grande legado alexandrino e não se basear nele para estabelecer novos rumos. É muito comum a gente ouvir críticas do tipo: os linguistas estabelecem um novo movimento de produção de gramáticas, mas eles partem, né, da gramática tradicional. Sim, e deveríamos partir de onde? Nós temos um grande legado alexandrino e nós precisamos, assim, a gente sabe que os linguistas fazem críticas à tradição, mas nós temos que considerar que é muito importante. Esses gramáticos tradicionais, filólogos também, foram muito importantes para a construção do que se tem hoje, da discussão sobre linguagem, né, sobre língua. Então, a gente não pode ignorar, simplesmente dizer que
ao fazer as nossas críticas, dizer, não, eles não servem mais para nós. Não dá para fazer isso. Eles são importantes. Há uma construção histórica que a gente precisa resgatar e evidenciar, sim, tá? Agora, sim, ainda que de forma embrionária, é importante dar a largada e estudar, a fim de que nós possamos entender esse novo movimento, entender os seus alcances e suas limitações, tá? Para que nós atuemos como professores ou futuros professores ou ainda como cidadãos comuns de modo mais adequado frente às discussões sobre língua e ensino de língua. Então, por que conhecer e tentar entender esse novo movimento de produção de gramáticas, né? Que a gente chama aqui de a nova era das gramáticas. Porque nós precisamos entender se como professores de língua, ou futuros professores, ou mesmo cidadãos que se utilizam da língua, nós precisamos entender os alcances, as limitações desse novo movimento, para que a gente possa atuar de modo mais adequado frente a essas discussões. Muito bem. Aqui nós temos as nossas referências que foram utilizadas neste encontro. Eu agradeço muito a presença virtual de vocês e espero que, em certa medida, eu tenha contribuído um pouco para alargar esse conhecimento linguístico e também gramatical de vocês. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês, para a gente finalizar a nossa aula. A gramática não nasce com o objetivo de se fazer parte do ensino de língua. A gramática, ela nasce com o objetivo de documentar, de descrever a língua, certo? E a minha pergunta seria a seguinte... É para ensinar gramática? Se a gramática não nasce com esse objetivo de ser um objeto e um instrumento de ensino, apesar de ela virar esse objeto e esse instrumento de ensino, é para ensinar gramática? Como deveria ser esse ensino, então? Né? Por quê? Para quê? É para ensinar gramática? E aqui eu finalizo deixando talvez uma pulga atrás da orelha de vocês. Meu muito obrigada a todos e a gente se encontra na live Tira Dúvidas.